Vamos continuar? Olá, tudo bem? Vamos continuar? Eu tive um probleminha aqui, mas já tá sendo resolvido. Vamos esperar só um pouquinho para as meninas voltarem. A Roseli já voltou. Tá me ouvindo? Só um minutinho. Tá. Obrigada. Oi, vocês voltaram? Ai, meu telefone aqueceu, gente, desculpa. Ai, ai, que dó. Vamos lá. Eu tenho que mandar para minha tia. Oi, Janete. Jane. Tudo bem? Então vamos continuar? Ou espero mais um pouquinho? Tá. Zilpa é uma figura que, apesar de ter uma história contada de maneira breve, desempenhou um papel importante na continuidade da promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Seus filhos formaram duas tribos que contribuíram para o desenvolvimento da nação de Israel. E sua história é lembrada do valor que cada pessoa tem no plano divino, independentemente do seu status social. Malu, obrigada por ter voltado. Gente, obrigada por vocês estarem aí comigo. Quer dizer, nós temos o valor independente do que nós somos aqui nessa terra. Independente do que somos e fazemos. Zilpa, mesmo em solo de servidão, floresceu ao gerar tribos que perpetuaram o legado de Israel, mostrando que Deus faz florescer a vida nos lugares mais inesperados. Olha que lindo! Zilpa, mesmo em solo de servidão, floresceu ao gerar tribos que perpetuaram o legado de Israel, mostrando que Deus faz florescer a vida nos lugares mais inesperados. Aleluia, glória a Deus. Marlene, seja bem-vinda, fique aqui conosco, venha ouvir um pouquinho da palavra do Senhor. Devoção e oração. Zilpa, uma mulher de poucas palavras na narrativa bíblica, mas de grande impacto na história de um povo. Oi, Janaína, boa tarde. Seu nome pode ser facilmente esquecido, mas sua presença silenciosa carrega a força de resiliência. Serva, mãe e testemunha de um plano divino muito maior do que a posição poderia sugerir, porque ela, na simplicidade de serva, em sua vida, vemos a beleza de quem floresce nos bastidores, sem aplausos, sem holofotes, mas com profunda certeza de que Deus está no controle de cada detalhe. Aleluia, glória a Deus. Ela foi dada como serva, mas sua história se entrelaçou à linhagem de Jacó.
gerando filhos que seriam os pais das tribos. Zilpa nos ensinou que, mesmo em posição humilde, a vida tem um propósito divino. Suas mãos, que talvez nunca seguraram um cetro de poder, sustentaram a promessa do futuro. Obrigada, tia, por estar aí de volta. Ela nos lembra que, verdadeiramente, a grandeza não está nos títulos que carregamos, mas no legado que deixamos. Zilpa é um convite à reflexão. Como podemos abraçar o nosso papel, mesmo quando ele aparece pequeno aos olhos do mundo? Zilpa nos chama a olhar o que fizemos com um novo olhar, com uma nova esperança, pois em cada pequeno ato de obediência, em cada gesto de amor, há sementes sendo plantadas para o futuro. Assim como ela, somos convidadas a sermos mães de promessas, guardiãs. Lembra dessa palavra, gente? Foi, os pássaros passavam lá fora. Ai, glória a Deus. De um legado, somos guardiãs de um legado que pode ultrapassar gerações. Que aprendamos com Zilpa a confiar em Deus, sabendo que o que parece pequeno pode ser o início de algo grandioso. Em seu silêncio, ele falou muito sobre a força e a fé e a perseverança. Que sejamos mulheres que, mesmo nos papéis menos vistos, floresçam para a glória de Deus. Aleluia! Obrigada que está compartilhando. Muito obrigada. Deus abençoe. Edivaldo, seja bem-vindo. Deus abençoe. Zilpa não escolheu ser serva, mas aceitou seu papel e foi parte da história de Israel. Reflita sobre como você pode encontrar a paz em aceitar os caminhos que Deus escolheu para você. Olha aqui, gente, como que nós vamos encontrar a paz por aquilo que Deus escolheu. E o meu telefone está esquentando de novo, misericórdia. Deixa eu tirar aqui o carregador. Vou ter que comprar outro celular. Deus vai abençoar, tá? Leia Mateus 5:3. Reflita de que maneira posso contribuir para a vida daqueles ao meu redor. Como que você pode contribuir? Como que você pode ajudar as pessoas? Geral quis? Obrigada por compartilhar. Que Deus abençoe. De que maneira posso contribuir para a vida daqueles ao meu redor? Mesmo quando minha contribuição parece pequena. Geral quis compartilhou a minha live. Obrigada. Isso já é uma forma de você estar me ajudando. Obrigada, gratidão. Madalena, tudo bem? Pode entrar, fica conosco. Zilpa foi leal a Lia, fez que lhe foi pedido, colaborando no crescimento da família de Jacó. Reflita sobre como a disposição de apoiar os outros pode ser parte do plano maior de Deus. Como posso apoiar aqueles que estão acima de mim, confiando em minha fidelidade, em apoiar, e é parte do plano de Deus. Quer dizer, que quando você apoia outra pessoa, é parte do plano de Deus. É claro que você tem que perguntar a Deus primeiro como que Ele quer que você ajude. Seja bem-vindo. Matilde, seja bem-vinda.
Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes 11:1. Zilpa não viveu para ver o impacto completo de sua vida, mas suas ações ajudaram a formar uma nação. Como posso confiar que a minha fidelidade agora terá um impacto duradouro, mesmo que eu não veja os resultados? Eita glória! Aleluia! Glória a Deus. O que você aprendeu com essa mulher da Bíblia? O que você aprendeu com ela? Com Zilpa? O que foi que você aprendeu com Zilpa? Sabe, qual o exemplo que você pode tirar? Ela era uma serva simples, mas teve uma, assim, importância muito grande na história. E você também tem importância na história. Tem pessoas que só você vai conseguir, sabe, alcançar ao seu redor. Tem pessoas que é só eu. Então, na sua simplicidade, na sua escassez, aos nossos olhos, claro, porque Deus ele é dono da prata e do ouro, mas a nossa escassez às vezes nos deixa parado, nos deixa com medo. Não fica com medo não, ou melhor, vai com medo mesmo, que nem Paulo fala, né, com temor e tremor. Vai. Leandra, seja bem-vinda. Agora vamos para Raquel. Ontem foi mulher de Ló e Milca e Agar. Hoje nós vamos Rebeca, Lia, Zilpa, Raquel e Diná. Hoje são 5. Depois eu passo para vocês, se vocês quiserem, para anotar, tá bom? Agora é sobre Raquel. Mas tá ficando alguma coisa na memória? Por gentileza, coloca aí nos comentários para mim. Tá ficando alguma coisa? Tá, eu vou anotar. Tá ficando alguma coisa na mente? O que vocês acham? Pode continuar assim, Andréia? Pode continuar assim. Verinha, seja bem-vinda. Maria Tereza, seja bem-vinda. Lui! Tudo bom? Aqui estamos falando sobre a palavra de Deus. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe. Agora vamos falar sobre Raquel. Nós estamos falando sobre as mulheres da Bíblia. Nós vamos começar agora a falar sobre Raquel. Eu recebi um desafio para ler um livro de 370 páginas e fazer isso em 15 dias. Então tem que ser lido 25 páginas. E aí eu estou lendo com vocês, tá bom? É sobre as mulheres, mas os meninos podem conhecer também, tá? Beijo. Vamos lá. Data da sua história. Agora nós vamos falar sobre Raquel. Eu quase não tô participando mais das suas lives. Mas eu tô orando por você. Maravilhoso. Data da sua história. 1906 a.C. A localização onde ela viveu em Harã e Canaã. Obrigada, você também é um querido.
Beijo para todos vocês. Obrigada, gente. Muito obrigada. Que Deus traga na vida de vocês em bênçãos. Sobre Raquel, amorosa, resiliente, matriarca. Raquel é a personagem significativa no Antigo Testamento. Obrigada, tia! Todos os dias, às 15 horas, nós vamos estar aqui, até ler o livro. Depois nós vamos ter surpresas, que vai ser uma live mais leve, menor, mas porém com uma palavra tremenda para impactar o nosso coração, para trazer sempre Deus para nós. Agora é sobre as mulheres, mas futuramente vai ser para todo mundo, ok? Raquel é uma personagem significativa no Antigo Testamento da Bíblia. Ela é uma matriarca do povo de Israel, sendo a esposa preferida de Jacó. Ué, gente, nós já lemos sobre Raquel. Não. Foi Lia. Porque a esposa de... É porque era muita esposa que o homem tinha. Naquela época era muita. Né? A cultura deles, né? Eles podiam ter. Ruim é agora, né? Nós que não pode. Não é essa cultura. E às vezes os homens continuam dessa mesma forma. Ai, que horror, gente. Desculpa, essa foi ruim. Sendo a esposa preferida de Jacó. E a mãe de José e Benjamim. Filha de Labão. E a futura esposa de Jacó. Jacó a conhece quando chega ao poço de Harã, se apaixona por ela imediatamente. Ele deu aquela olhada, né? Uau! Ele trabalha por 7 anos para casar com Raquel, mas é enganado por Labão, que dá a sua filha mais velha, Lia, e Jacó trabalha mais 7. Ele trabalhou 14 anos para casar com essa mulher. 7 anos para se casar com Raquel. Raquel inicialmente é estéril, o que a leva a dar a serva, Bila, a Jacó como concubina, para que ela possa ter filhos por meio dela. Mais tarde, Deus se lembra de Raquel e ela dá à luz a José, seu primeiro filho biológico. Gente, Raquel é a mãe de José, né? Vamos só trazer assim um pouquinho para a mente a história. Ela é uma das 4 matriarcas do povo de Israel, ao lado de Sara, Rebeca e Lia. E a sua vida é central na formação de tribos de Israel, especialmente por ser mãe de José, que se torna uma figura-chave no Egito. Lembra da história de José, que foi jogado no poço, depois ele virou governador? Vamos só assim, depois a gente fala sobre isso. Oi, Tereza! Sua história é uma narrativa de amor, devoção e sacrifício, refletindo as lutas pessoais e espirituais que fazem parte do plano de Deus para seu povo. Raquel simboliza sofrimento e a esperança na tradição judaica e cristã, sendo uma figura de compaixão e intercessão. Raquel morre ao dar à luz ao seu segundo filho Benjamim e enterrada em Efratá, Belém. Seu túmulo é mencionado em vários outros lugares na Bíblia, indicando sua importância contínua na tradição israelita. Vamos ler aquela parte em negrito super importante. Raquel, em meio à dor e à espera, encontrou em Deus a força para florescer, transformando sua angústia em uma promessa cumprida e a sua história em um legado de fé. Glória a Deus, gente! Raquel, em meio à dor. Quem tá aí passando por uma fase difícil, gente? Raquel, em meio à dor e à espera, encontrou em Deus a força para florescer, transformando sua angústia em uma promessa cumprida e sua história em um legado de fé. Glória a Deus! Ela pegou a dor dela e fez o que? Ela transformou. Ah, lembrei da frase, gente, daquela frase que eu gosto. A mulher processada
transforma a dor em identidade. A mulher melhorada, ela transforma a dor em um chamado. Glória a Deus, gente. E é isso que está acontecendo comigo. Eu sou um exemplo vivo. Porque a bênção que vem do Senhor, ela é recalcada, sacudida e transbordada. Quer dizer, coloca, balança para caber mais. Então, a bênção do Senhor é enorme. Ai, gente, chegou o meu bichinho. Vou mostrar para vocês. Não pode mostrar, né? Passagem de Gênesis. Meu telefone tá aquecendo de novo, gente. Se eu sumir, foi ele. Passagem de Gênesis 29, do 1 ao 30. Nos conduz a história de um amor à primeira vista, onde Jacó se apaixonou perdidamente por Raquel, sua amada. Ele se compromete a trabalhar 7 longos anos por ela, mas o destino o trai e ele vê casado com Lia, a irmã mais velha. Ainda assim, Jacó, fiel ao seu amor por Raquel, preserva e trabalha mais 7 anos para finalmente tê-la ao seu lado. Essa narrativa nos lembra que muitas vezes o caminho para as promessas de Deus é entrelaçado com desafios e desvios inesperados. Assim como Jacó não desistiu, somos convidadas a manter o nosso foco firme, confiar no tempo divino e acreditar que o amor genuíno, a aparência e a fé nos sustentam em meio às provações. Nossa, gente, me veio agora uma coisa na cabeça, sabe? Nós temos que dar valor em homens que são como Jacó, sabe? Ele demonstrou esse amor, ele pagou um preço por essa pessoa. Mulher, não fique com uma pessoa que não te valoriza, que não demonstra amor por você. Sabe? Se ame. Não estou dizendo para ninguém se separar, não, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo para você ficar com pessoas que te valorizam, que gostam de você. E se goste também, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Tá? Presta atenção no que você está fazendo com a sua vida. Isso serve para todas nós. Presta atenção. Esse é o homem que Deus criou. Exatamente, esse é o homem que Deus criou para cuidar da gente. Que é aquele que foi feito lá, sabe? Que tirou Eva da costela. Deus não tirou dos pés para pisar na gente. E ele não tirou da cabeça para a gente ficar acima, empoderada. Não. Ele fez para ficar ao lado. Então, se você tem um companheiro, um amigo mesmo, um homem bom, que ele fica do seu lado, preserve. Preserve. Se você não tenha e quer continuar com ele, peça a Deus. Sabe? Mas não deixa ninguém te maltratar, te bater e te judiar. Tá bom? Porque você é filha amada do Pai. Você é filha amada do Pai. Eu estou aqui para falar sobre mulheres da Bíblia, tá? Mas nós, mulheres que estamos agora, nós temos que pensar bem no que nós estamos fazendo com as nossas vidas. Sabe? Seja bem-vindo, José Carlos. Que Deus te abençoe. Temos que nos valorizar. Nós somos filhas amadas do Pai, forte e corajosa, semelhança de Deus. Tá bom? Vou continuar. É só porque Jacó trabalhou 14 anos para ficar com essa mulher. Então se valoriza. Presta atenção em você. Você é maravilhosa e única. Não existe outra igual a você. Não tem cópia. Deus fez uma. Só uma. Não tá escrito isso aqui não, tá?
Mas é isso que eu queria que vocês soubessem. Oi, Milane, tudo bem? Que bom que você está aqui, seja bem-vinda. Se junte a nós, mais uma. Já em Gênesis 31, 24, somos envolvidas pela dor de Raquel, que enfrenta a esterilidade e o desejo ardente de ser mãe. No silêncio de suas noites solitárias, Raquel entrega uma serva, Bila, a Jacó, na tentativa desesperada de preencher o vazio em seu coração. Olha aí o vazio. Tá bom, meu amor, vai lá buscar as crianças. Mas todos os dias às 15 horas nós estamos aqui. Na tentativa desesperada de ajudar, de preencher o vazio em seu coração. Sua luta ecoa nas batalhas silenciosas que muitas de nós enfrentamos. Aquelas que parecem intermináveis e nos levam à beira do desespero, mas Deus, em sua bondade, ouviu as orações de Raquel. Gente, não desista. Esta história nos lembra que, mesmo em nossas dores mais profundas, Deus vê. Deus está lá conosco, onde a gente pensa que Ele não está, onde a gente está chorando. Ele ouve os nossos clamores, glória a Deus. E quando o tempo dele chega, as promessas frutificam, transformando lágrimas em risos. Aleluia, glória a Deus. A tristeza pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, glória a Deus. Por fim, em Gênesis 35, 16 ao 20, encontramos o capítulo final de Raquel. A luta pela maternidade culmina com o nascimento de Benjamim. No entanto, a felicidade vem entrelaçada com a tragédia, pois Raquel, em meio parto, dá o seu último suspiro. Ela nomeia seu filho de Benoni, filho de minha dor, que era o nome que ela tinha escolhido. Mas Jacó, em um ato de fé, renomeia Benjamim, filho da bênção. Glória a Deus, olha a sabedoria. Essa passagem nos confronta com a verdade crua da vida. Dor e alegria muitas vezes caminham de mãos dadas. E ainda assim há algo mais profundo, uma força que nos permite transformar a dor em propósito. Glória a Deus. Assim como Jacó renomeou seu filho, também somos chamados a olhar para as nossas dores com os olhos, enxergando nelas o potencial de bênçãos e esperança. A vida de Raquel nos ensina que, mesmo nos momentos mais trágicos, a fé nos guiar e nos dar forças para florescer em meio à adversidade. Aleluia, glória a Deus. Gente, que forte, muito forte. Vamos lá nas pausas. Como você lida com os desejos não realizados? Com aquilo que você queria e não conseguiu? Raquel enfrentou a dor da esterilidade por muitos anos. Em Romanos 8, 25 lemos: Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Como essa verdade pode te ajudar a lidar com seus propósitos e desejos não realizados. Aleluia, glória a Deus. Raquel inicialmente tentou resolver sua esterilidade por meios humanos a dar a sua serva Bila a Jacó. Em contraste, Filipenses 4, 6 nos encoraja: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus.
Aleluia! Como você pode aplicar essa instrução em situações de espera? Como que você faz quando está demorando Deus falar com você? Como você encontra esperança nas promessas de Deus? Como que você encontra esperança nas promessas de Deus? Como você lida com os momentos de dor profunda? Raquel experimentou grande dor ao dar à luz a Benjamim, chamando de filho de minha dor. Em 2 Coríntios 1, 3, 4, nos lembra que Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Como essa consolação pode te ajudar em enfrentar seus próprios momentos de dor? Forte, gente. Como você pode transformar a sua dor em legado positivo? Jacó transformou o nome de Benoni, filho da dor, em Benjamim, filho da bênção. Olha que maravilha, gente. Em Romanos 8, 28, Paulo afirma: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Como você pode permitir que Deus transforme sua dor em algo que traga bem e esperança para os outros? Porque às vezes você está tão preocupado com a sua dor que você nem percebe que as outras pessoas precisam de você. Exatamente, oração contínua. O que essa mulher, Raquel, trouxe de exemplo para nós, para que possamos trazer para os dias atuais? Pensa aí com você. Gente, já tem 20k. Glória a Deus, obrigada. Eu não sei, tem uns negocinhos que tá assim, escrito assim: convide Nilza Mar para participar da live como convidada. Agora eu tô com medo de apertar. Isso, orando, louvando, chorando, jejuando e confiando. Ô, glória! Glória a Deus, aleluia! Gente, uma das coisas que eu tenho aprendido, tem que ter constância. Você não pode desistir, porque de repente a sua bênção tá um passo a mais. Sabe, às vezes nós queremos parar. Não vou mentir não, hoje mesmo quando acabou a luz, não consegui ligar a live, eu falei assim: gente, eu vou desistir desse negócio. Aí veio aquela voz e falou assim: não, você não vai desistir não. Você nem começou. Então, já pensou se essas mulheres maravilhosas tivessem desistido? Oi, Samara, tudo bem? Seja bem-vinda, maravilhosa. Aqui você é amada do Pai. Venha florescer conosco. Venha entender um pouco das mulheres da Bíblia para você colocar em sua vida. De uma forma simples. Tudo bem que eu tô lendo, mas é um desafio que eu aceitei. Esses 15 dias eu vou estar lendo, mas depois eu venho com palavras minhas. Com parte da Bíblia, claro. Trazendo a Bíblia, mas de uma forma diferente, tá? Porque assim até parece um pouco cansativo, porque tem que ter uma meta a cumprir. Mas vamos lá. Sobre Diná, a última mulher de hoje, tá? Eu sei, amor. Eu sei que você é de lá. Eu sei que você é da live do Garoto. Seja bem-vinda, princesa. Que Deus abençoe você, tá? E muito obrigada por você estar aqui. Tá bom? É um desafio de 15 dias, tá? E eu vou cumprir em nome de Jesus. E vocês vão me ajudar. Vocês estão comigo nessa. E Deus não vai só me abençoar, vai abençoar vocês também.
Eu tenho certeza disso. É só hoje que é um pouco mais extensa e tive alguns probleminhas, mas em nome de Jesus, as outras vão ser mais tranquilas, tá? Eu prometo. Eu prometo. Se tiver alguma intervenção, a gente arruma outro jeito. Mas acreditamos em Deus, tá bom? Obrigada, Roseli. Agora nós vamos falar sobre Diná. A data da história de Diná é 1900 antes de Cristo. A localização dela, que ela viveu em Canaã e Siquém. Sobre Diná, a parte principal de Diná, o exemplo que nós devemos seguir. Ela é inocente, silenciada e vítima. Diná é mencionada pela primeira vez como filha de Jacó e Lia. Ela é a irmã de 6 irmãos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. A história de Diná é uma narrativa de injustiça pessoal e resposta violenta por parte de seus irmãos. Simeão e Levi agem com zelo, mas de maneira implacável, o que levanta questão sobre a justiça e vingança e as consequências das ações humanas. A própria Diná não fala nem age durante a narrativa. Sua experiência e dor são representadas por seus irmãos. Isso destaca o silêncio e a vulnerabilidade de muitas mulheres nas escrituras, levantando questões sobre tratamento e dignidade das mulheres. A resposta dos irmãos de Diná foi motivada por uma preocupação com a honra familiar. Vocês já entenderam, né? Um tema recorrente no Antigo Testamento, onde a honra da família muitas vezes ditava ações radicais. As ações de Simeão e Levi tiveram consequências para suas próprias tribos no futuro, afetando sua herança e reputação entre os filhos de Jacó. A história de Diná é uma narrativa mais sombria do livro de Gênesis e levanta a questão profunda sobre a moralidade, justiça e o papel das mulheres na sociedade bíblica. Vocês estão entendendo, né? Diná, apesar de silenciada e ferida, carrega sua história a força para florescer. Lembrando que até nas mais profundas dores da vida, a vida pode brotar esperança e dignidade. Aleluia, glória a Deus. Até no pior momento da nossa vida, pode brotar com esperança e dignidade. Glória a Deus. Ela foi silenciada. Quantas mulheres nós, nessa época, tá silenciada pela violência doméstica? Tipo Diná. Temos que pensar nisso. Fique onde você é amada, mulher. E você é amada pelo Pai. Se você está passando por violência doméstica, procure lugar mais próximo, procure ajuda. Não viva isso. Não acredita em líderes que falam que você tem que ficar e apanhar e sofrer e chorar. Não. Procura ajuda. Deus, Ele nos fez para sermos filhas deles e amadas do Pai. Vamos lá? Devoção e oração. A história de Diná, filha de Jacó e Lia, é uma narrativa marcada por dor profunda e silenciosa.
Violentada por Siquém, o filho do príncipe Amor, sua tragédia ecoa as histórias de tantas mulheres que, ao longo dos tempos, enfrentam abusos e violência. Mas sua dor não termina aí. Seus irmãos, Simeão e Levi, movidos por um desejo feroz de vingar sua honra, transformam a experiência de Diná em um pretexto para uma vingança brutal. Sob a máscara da mentira, eles convencem os homens de Siquém a circuncidarem, apenas para em seguida massacrarem sem piedade. Olha um ato impensado, o que ele pode causar? Misericórdia. Essa história nos fala de violência e honra, mas também nos leva a questionar as escolhas que fazemos em nome de justiça. A famosa justiça com as próprias mãos. Diná, vítima de uma violência inimaginável, torna-se também vítima de um uso de sua dor para como arma em uma guerra de orgulho familiar. Simeão e Levi, em seu zelo pela dignidade de sua irmã, mergulha em um ato de retaliação que gera ainda mais destruição e sofrimento, mostrando que muitas vezes a vingança cria feridas mais profundas que a justiça. A narrativa de Diná nos convida a refletir. Como respondemos ao sofrimento e à injustiça? Será que em nosso desejo de corrigir erros não acabamos criando mais caos? Será que a gente tentar resolver do nosso jeito não é pior? Tem que deixar Deus resolver. A verdadeira justiça divina não nasce de ira, mas de compaixão, sabedoria e desejo de restaurar o que foi quebrado, não de destruir. 30k já? Eita! Ah não, tá chegando, glória a Deus! O silêncio de Diná na história é gritante. Ela não tem voz. Quantas mulheres estão sem voz? Aleluia, Senhor Jesus, misericórdia de nós. Não tem fala enquanto outros decidem e agem por ela. Quantas vezes em nossa própria sociedade as vozes das vítimas são silenciadas, deixadas à margem enquanto outros falam e agem em seu lugar? A história de Diná nos desafia a sermos mulheres que não apenas falam por justiça, mas que também ouvem e elevam as vozes das oprimidas. Que nossa busca por justiça permita que a cura, a restauração, foi o que você colocou, e a esperança floresçam, e não mais a dor e a destruição. Essa também é forte, misericórdia. Gente, só palavra forte, glória a Deus. Diná, nossa, eu já li bastante sobre Diná, gente, mas eu nunca imaginei que eu fosse ver de outra forma, sabe? Porque geralmente a gente pensa só na injustiça, né? Como você reage diante da injustiça? A história de Diná destaca uma injustiça grave cometida contra ela em Miqueias 6:8. Somos chamados a praticar a justiça, amar e a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. Como você pode aplicar esse chamado em situações de injustiça que você testemunha ou enfrenta? Eita!
Ai, se colocou, eu fico brava, mas depois eu lembro que Deus existe. Eu também, amiga. A minha carne grita. Mas aí eu lembro que Deus é Deus. Ai, e às vezes nem é pelo fato do meu problema. É por uma amiga, é por uma paciente, é por uma colega. Gente, a carne grita, fala alto que só. Mas Deus tá ali para acalmar e acalentar. Ai, Jesus. Como você reage de... Não, essa eu já li. Como você pode ser uma voz de apoio e defesa para aqueles que não podem falar por si mesmos? Eita! Como que nós somos? Ai, a voz dessas mulheres que estão sendo violentadas, que estão sendo machucadas, que estão sendo discriminadas, largadas com filhos. Como que nós estamos fazendo? Misericórdia. A reação dos irmãos de Diná trouxe mais violência e conflito. Em Mateus, Jesus diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Como você pode ser um pacificador em situações de conflitos? Jesus amado, as mulheres abusadas, as mulheres sofridas, enganadas, traídas. Como que nós estamos trabalhando isso? Como os irmãos de Diná. Ai, ou como Deus quer que a gente trabalhe. Ainda bem que tenho Deus justiceiro por mim, confio nele. Aleluia! Oi, Juliana! Tudo bem? Seja bem-vinda. Tá quase no finalzinho, mas ainda dá para você pegar uma parte. Seja bem-vinda, amada. Venha florescer conosco todos os dias às 15 horas. Como a história de Diná nos ensina sobre o valor da dignidade humana. A violência contra Diná foi ataque à sua dignidade como pessoa. Ela não teve escolha. Como você pode afirmar proteger a dignidade dos outros, especialmente daqueles que foram feridos ou marginalizados? Eita! Como que nós estamos protegendo essas pessoas? Essas mulheres que estão passando por situações com esposos narcisistas, manipuladores. Como que você está ajudando com essas pessoas que estão sofrendo? O que você está fazendo para colaborar? Pense. O que você aprendeu com essa mulher da Bíblia? A Diná. O que você aprendeu com ela? Guerreira.
Tem mais uma pequena, vocês querem ler? Querem que eu leia sobre Tamar ou querem que termine? O que vocês querem? Fala pra mim. Pode ser sincera. Alguma de vocês responde aí pra mim? Por favor. Ela foi inteligente porque deixou Deus agir exatamente. Ela não agiu com a própria mão. Quem agiu foram os irmãos, que causou uma guerra muito grande. Continua? Tudo bem? Então, só sobre Tamar. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo conosco, está mudando o nosso ser, a nossa visão. Nos coloque uma visão, Senhor Jesus, que seja de Ti, Pai, para que possamos trabalhar com essas situações, Senhor, de abuso. Naquela época falava honra, mas ainda continua sendo honra, né? E é complicado isso. A violência contra a mulher é uma pauta complicada. Deus é lindo e vai trabalhar em nossa vida. Então vamos lá? Data da sua história. Vamos falar agora sobre Tamar. 1898 a.C., localização. Ela viveu... essa já viveu em um lugar diferente, ó. Essa viveu em Adulão e Anaim. O que temos sobre Tamar? Determinação, coragem e justiça. Eita glória! Golpe após golpe, tragédia após tragédia. Se nos colocássemos no lugar de Tamar, poderíamos ser tentados a desistir. Eita glória! Poderíamos ser tentados a desistir. Tamar é uma personagem fascinante, complexa da Bíblia, com uma história cheia de reviravoltas. Tamar era nora de Judá, um dos 12 filhos de Jacó de Israel. Ela se casou inicialmente com o primogênito de Judá. Após a morte de ela foi dada a casamento a Onã, conforme a prática do liverato, uma lei que mandava o irmão de um homem falecido casar-se com a viúva para dar continuidade à linhagem do falecido. O liverato era uma prática comum na cultura semítica, onde era responsabilidade dos irmãos de um homem sem filhos garantir que seu nome e herança continuassem. Isso é central para a história de Tamar, já que ela reivindicava o cumprimento dessa tradição. Tamar é frequentemente vista como uma figura que luta por justiça em contexto onde as leis, promessas não foram cumpridas. Sua história mostra como, mesmo em situações adversas, a justiça e a continuidade da promessa divina pode prevalecer. A história de Tamar é um dos exemplos na Bíblia onde uma mulher desempenha um papel crucial na narrativa da aliança de Deus com seu povo. Sua coragem e determinação garantem que a linhagem de Judá continue em um tema central na teologia bíblica. No judaísmo, só um minuto. No judaísmo, Tamar é vista como a heroína que, apesar das circunstâncias difíceis, agiu de maneira a garantir a continuidade da linhagem de Judá. Ela é respeitada por sua sabedoria, habilidade em enfrentar as injustiças do seu tempo. Glória a Deus! 30k, eita! No cristianismo, Tamar
frequentemente mencionada em sermão, estudos bíblicos como um exemplo de fé e determinação. Sua inclusão na genealogia de Jesus em Mateus 1:3 destaca a importância da sua história na narrativa da salvação. A história de Tamar é rica em detalhes, cheia de lições morais e teólogas, tornando-a uma das personagens mais integrantes e importantes da Bíblia. Uau! Tamar, agora presta atenção. Tamar, em meio à injustiça e abandono, floresceu com coragem e sabedoria, reivindicando seu lugar na história e mostrando que a justiça de Deus pode brotar nos terrenos mais difíceis. Gente, olha só isso. Tamar, em meio à injustiça e abandono, floresceu com coragem e sabedoria, reivindicando seu lugar na história e mostrando que a justiça de Deus pode brotar nos terrenos mais difíceis. A justiça de Deus pode brotar nos locais mais difíceis, nos terrenos, mais difíceis. Glória a Deus, aleluia. Às vezes você tá aí desesperado, sem saber o que fazer. Só te digo uma coisa. Deus, Ele pode fazer você florescer nos locais mais difíceis, na fase mais difícil da sua vida. Ele coloca a dor para te transformar. Você vai sair mais forte. Ele permite, né? Ele não coloca, ele permite que você passe para você ser diferente. Se nós não tivéssemos passado por certas situações, hoje nós não seríamos nós. É igual aqui. Ela. Quase nem fala dela, né? E olha o tanto que essa mulher foi sábia. O tanto que essa mulher, sabe, foi maravilhosa para trazer exemplo para nós também. E nós vamos levar exemplos para outras pessoas por aquilo que nós estamos passando. Né? Tem uma parte em Provérbios que fala, né, que as mais velhas ensinam as mais novas. Então, eu tenho certas situações que eu já passei na minha vida que tem gente que é mais nova não passou. Então eu posso levar para a pessoa algo que está em mim, que eu posso ajudar. Mesmo você sendo mais jovem, de repente você também pode ajudar. Quando você conhece a Deus, você tem capacidade de levar. Porque o negócio não é levar a sua experiência, mas é levar o que Deus fez através da sua experiência. Tá bom? Vamos continuar? Devoção e oração. A história de Tamar, narrada em Gênesis 38, é um retrato poético de coragem, determinação e busca por justiça. Em meio à adversidade, abandonada e negligenciada por Judá e seus filhos, Tamar não se deixou ser esquecida. Em vez disso, Deus permitiu Satanás tocar em tudo. Em vez disso, com sabedoria e ousadia, ele tomou seu destino nas mãos, garantindo seu lugar na linhagem de Judá, algo profundamente valioso e essencial naquela cultura e tradição. Tamar nos ensina que, mesmo quando nos encontramos à margem justificadas ou ignoradas, há dentro de nós uma força que permite agir com coragem e sabedoria para reivindicar o que é justo,
Sua história é uma lembrança poderosa de que, mesmo quando aqueles ao nosso redor falham em cumprir suas promessas, podemos nos mover com integridade e a fé alcançar o que pertence-se direito. Uau! Em nossas próprias jornadas, muitas vezes enfrentamos momentos de abandono e desvalorização. Quem nunca? Assim como Tamar, somos desafiadas a agir com criatividade e firmeza, corrigindo as injustiças de forma sábia. Aleluia, Jesus! Mesmo quando o caminho é difícil, é preciso coragem para agir, mas também para reconhecer quando erramos. Judá, ao perceber que Tamar foi mais justa do que ele, admitiu seu erro, mudou sua postura. Esse gesto nos ensina o valor da humildade e a necessidade de nos reconciliarmos com aqueles a quem falhamos. Eita, olha aqui. Reconciliar com aquele que nós falhamos. Eita. Não. Eu vou ver. Roseli, eu vou ver, depois eu te falo, mas não é não, tá? Eu tenho certeza que não. A história de Tamar lembra que Deus é capaz de transformar situações mais complexas em algo grandioso. Mesmo diante da rejeição e do esquecimento, Tamar floresceu ao encontrar o lugar da linhagem que levaria ao Messias. Ela encoraja a confiar em Deus, em sua sabedoria pode redimir a circunstância, trazendo à luz os seus próprios dias de vida. Né não, filha? Né não, Roseli? Né não? Tá? Né não? Porque se ela trouxe, se ela levaria ao Messias, ela foi antes, né? Mas é da linhagem, mas não é filha não. Mas eu vou olhar direitinho de fato, tá? Já houve momentos em que você sentiu que precisava, porque agora eu já tô cansada, minha mente. Já houve momentos em que você sentiu que precisava confiar na justiça de Deus? Mesmo quando os outros falharam em ser justos com você, como isso impactou sua fé? Houve situações em que você teve que lidar com a decepção de promessas quebradas? Vixe, quantas, né, gente? Como você encontrou forças para seguir em frente ou buscar uma solução? Em Tiago 5,16 diz: confiai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sarareis. O que significa para você reconhecer os seus erros e buscar reconciliação? É porque essa aqui foi antes de Cristo, gente. Tamar foi antes de Cristo. Essa daqui, dessa história. Tá? Foi 1889. Tem duas. Em Josué 1,9 diz: seja forte, corajoso. É ela de Judá, exatamente. Essa daqui é diferente. Ela é de Adulão e Enaim. E é de outra época. Né? Sim. É, mas é o mesmo nome. É a Nora de Judá, exatamente. Em Josué 1,9 diz: seja forte e corajoso, não temas,
nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde quer que andares, pense em um momento em que você precisou tomar uma decisão corajosa. Como você encontrou a sabedoria necessária para agir? Quando é que você tomou aí uma decisão corajosa? E o que você fez para sair dessa situação? O que você aprendeu com Tamar? O que você aprendeu? Ela era corajosa, ela era justa e ela tinha determinação. Gente, acabou. Glória a Deus, chegamos ao final de mais uma Metal. Yes! Ai, ai. É muita coisa junto. A minha cabeça hoje tá assim, sabe? Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Muito tranquilo, não. Sabe? E assim, eu tenho certeza que essas palavras, né? Tá alcançando muitas pessoas. Por mais que ela, sabe, ela seja lida, porque foram lá no meu message, lá no meu privado, e falaram assim: é fácil para você que tá lendo. Mas para quem me conhece um pouquinho, sabe que é difícil. Sabe? Eu aparento estar bem tranquila, mas no fundo eu tô um pouquinho nervosa. Mas eu acredito que quando Deus ele quer fazer algo, ele muda. Como todas essas mulheres aqui, teve mudança na vida de todas. E elas aceitaram. É por isso que eu tô aqui. Porque quando Deus ele quer fazer algo, ele quer levar uma palavra a alguém, mesmo que seja pela internet, ele vai levar. Ele vai levar. E eu tenho certeza que vai atingir. Se tiver 10, se tiver 20, não tem problema. Se tiver uma alma, para Deus uma alma, ela é importante. Ela vale mais do que o mundo todo. Sabe? Graça e paz, Michele. Que linda. Obrigada por você estar aqui. E assim, é isso mesmo. Muito difícil, mas a sabedoria... Muito difícil, mas a sabedoria é vinda de Deus. E Deus está usando muito. Obrigada, irmã. Ai, que bom. Ah, Michele, você gosta? Lá nos meus vídeos não parece eu, né? Lá é mais humor. Eu vou levar alguma coisa, tô com uns projetos bem legais, tá? Pra levar pra gente. Tá. E assim, Deus, ele tá trabalhando na minha vida. Ele tá fazendo coisas maravilhosas. Ai, todo dia eu me emociono, ô Jesus. E assim, Deus, ele tá transformando uma mulher que nem eu leio todos os dias. O que ele tá fazendo? A mulher processada transforma a dor em identidade. Mas a mulher melhorada transforma a dor em chamado. E eu entendi. Gente, eu vou confessar uma coisa, eu sempre falava assim, não quero trabalhar com mulher, mulher é muito trabalhosa, porque nós somos muito detalhistas, nós gostamos de muita coisa, mas gente, eu sou assim também, sabe? Obrigada, amiga, pela força. Eu sou assim também. Eu já preguei em igrejas, mas eu deixei, sabe? Eu deixei por um tempo, mas eu quero trabalhar diferente, eu quero trabalhar quando Deus me reformar por dentro, ele já tá me reformando, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre o desbloqueio rapidinho. Gente, depois que eu fiz esse desbloqueio, eu tirei tanta coisa de dentro de mim, tanta tralha e das costas, sabe? Obrigada, amiga. Tirou tanta coisa ruim que pra mim
assim, tá sendo tudo muito novo. Eu não tô entendendo o que Deus tá falando comigo. Eu só tô indo, eu só tô obedecendo, sabe? Tô fazendo igual essas mulheres. Eu tenho que falar sobre o meu testemunho para entender o que tá aqui. Sério? Eu vou ser uma pastora? Obrigada. Ser pastorear não é fácil não, tá? Não é fácil não. Mas eu recebo. Eu quero levar para as mulheres esse Deus maravilhoso que eu conheci. Sabe? Eu quero tirar isso de dentro de mim. Que adianta você ter um conhecimento, você viver uma coisa e não testemunhar? Vai ser igual aqueles 10 leprosos, né? Que só um voltou com gratidão. Ah, minha palavra predileta. Com gratidão, sabe? Para falar com Deus. Sabe? Eu quero levar um pouco disso. Não é sobre esses claro que é importante para mim aqui, né, é importante, mas assim, não é sobre isso. Isso faz parte disso aqui, mas se não tiver isso também, vou continuar falando sobre Deus. Sabe? Porque Deus, ele é muito importante. Então, onde você estiver, nem que seja aquele famosinho, Jesus te ama e eu também. Faça isso. Lembra a simplicidade. Gente, eu fiquei encantada com a Milka ontem. Sabe? Porque Milka, ela era muito humilde, muito simples. E naquela simplicidade dela, ela conseguiu alcançar o que Deus queria através dela. Então, através de você, seja lá o que você estiver passando, eu também estou passando por algumas coisas. Sabe? Eu tinha uma pastora que ela falava o seguinte: você quer parar de sofrer? Vai para o cemitério, que lá todo mundo tá quietinho. Agora, enquanto estiver aqui, lute, porque Jesus está querendo que você lute, Deus está querendo que você lute. Deus te colocou aqui, não foi colônia de férias, não. Foi pro propósito dele. A gente pensa, não, Deus colocou aqui porque ele me ama, porque eu vou viver a vida que ele quer. Não, que ele quer não. Que eu não. Não é não. Nós não estamos de colônia de férias. Nós estamos aqui no propósito do Senhor. A gente tem que pedir, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu mude? Na minha casa, eu estou sendo como o Senhor quer? Com meu esposo, eu estou sendo como o Senhor quer? Quem tem um esposo? Com os meus filhos, eu estou sendo como o Senhor quer? No meu trabalho, Deus te deu aquele trabalho lá que você ganha o seu salário? Aí você fala assim, não, mas é só para mim ganhar meu salário, para sustentar minha vida. Não, ele te colocou lá para você fazer a diferença. Na sua igreja, se você não tem igreja, não tem problema. No seu quarto, fecha a porta, vai orar, fala com Deus. Porque o mais importante é Deus trazer ele para você. Sabe? E assim, eu vejo isso, é um pouco cansativo, porque tem que ler muito, né? E é muita informação. Mas eu tenho certeza que alguma palavra aí de dignidade, resiliência, empatia, amor, obediência, ficou. Sabe? Ficou. Não importa onde somos usados por Deus quando deixamos ele agir. Exatamente. Aonde ele te colocar, ele quer que você seja usado. Para o propósito dele. Sabe? A vida que ele nos deu é exatamente para isso. Gente, eu queria mostrar um negócio para vocês. Olha que a rosinha, né, que ela tá abrindo, vai florescer junto com a gente, você acredita? Olha. Eu achei muito interessante isso, sabe? Porque nós vamos florescer. Quando nós terminarmos esse livro, nós vamos estar florescendo. Outra coisa que eu observei, olha lá atrás de mim, na minha plantinha lá, olha. Gente, olha que lindo. Vou contar isso aqui. Isso aqui, gente, é um jardim de inverno. Era o sonho da minha vida.
Sonho da minha vida. Ó. É uma coisa tão simples, ó. Mas eu tinha vontade de ter uma planta no meio da casa. E Deus, Ele deu. Sabe, às vezes, Deus, Ele faz tudo pra gente. E a gente não percebe. A gente quer aquilo que a gente não tem. Ame aquilo que já é seu. Ame aquilo que já é seu. Aquilo que você não tem vai vir pra você na hora certa, se for pra você ter. E aquilo que não é para ser seu, não vai ficar na tua vida. Sabe? Eu queria que vocês pensassem nisso. Aquilo que é para ser seu, vai ficar na tua vida. Aquilo que não é para ser, não vai ficar. E outra coisa, valorize o que você tem. Hoje mesmo na live foi a Polly, né? Não, foi a Bela que falou uma coisa: ame hoje, beije hoje, peça perdão hoje, porque hoje você tá aqui, amanhã você não sabe. Pega essa palavra, leva pro seu coração. Nas suas orações, acredite, Deus, Ele vai te dar o melhor através do que Ele acha melhor. Clemilda, tudo bem? Sabe? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, gente, por cada uma que tá aqui. E termina mesmo esse desafio comigo. Amanhã nós estaremos aqui novamente, tá? Eu estarei aqui em nome de Jesus. Vou ver o que eu posso fazer com esse telefone. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Eu gosto de cantar, eu amo cantar, gosto de dançar pro meu Senhor. Ai, ai. Gente, vamos orar pela Bela, tá, gente? Vamos orar pela Bela. Ela precisa muito de oração. Gente, quando vocês forem orar, lembra da Bela, tá? Lembra da Bela. Deus já tá cuidando dela, mas vamos pedir para que Deus esteja naquele propósito que ela quer, da forma que ela quer, tá bom? E amanhã estarei aqui, vou fazer uma pequena oração. Eu não sei colocar janelinha nesse negócio, não sei como é que convida esse povo, mas eu vou ver depois um vídeo, alguma coisa, eu vou pedir a Roseli ou a Essi para me ajudar. Mas creio eu que em breve eu vou estar conseguindo fazer sozinha, sabe? Sem erros. Mas o mais importante aqui não é o meu testemunho é importante porque isso, né, dá um incentivo para outras pessoas, mas o mais importante é a palavra e Deus na nossa vida, tá? Que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas, que nós sejamos transformadas nesses 15 dias, sabe? Que Deus ele possa fazer assim maravilhas em nossas vidas, que ele possa reconstruir, sabe? Porque construir, nós já somos construídas, mas ele vai jogar tudo no chão e arrumar a casinha, sabe? E nunca se esqueça que a mulher melhorada transformada, a dor se torna um chamado. Tá bom? E assim, eu agradeço vocês de ter ficado até aqui, até esse momento. Muito obrigada. Que Deus transforme todos os segundos em bênçãos para você. Tá bom?
Vamos fazer uma pequena oração. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por todos os momentos, por todas essas mulheres aqui da Bíblia que se transformaram em exemplos para nós, que têm as suas histórias. Não fáceis, Senhor, mas o Senhor estava com elas. E nós pedimos, Senhor Jesus, que nós possamos ser exemplos na vida de outras mulheres. E que o Senhor também, Jesus, nunca saia de perto de nós. Nos ensina a falar, nos ensina a amar, Senhor. Perdão por aquilo que já fizemos por impulso, por raiva, ira. Nos perdoa, Pai. Nos ensina a ser melhores, seres humanos melhores. Traga a transformação de dentro para fora, onde o Senhor trabalha. E, sobretudo, guarde o nosso coração, que é a nossa mente, Pai. Obrigada, Pai, por esses momentos. Obrigada, Senhor. Visita cada uma pessoa que passou, que não ficou, que recebeu, que pegou só um pouquinho, igual aqueles talentos dos trabalhadores. Aquele que chegou no final recebeu como que chegou no início. Obrigada, Senhor, por mais este dia. Obrigada por nossas vidas. Visita a Bela, Senhor, nesse momento. Cuida dela, Senhor Jesus. Nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode fazer tudo. Visita, Senhor Jesus. Tira toda a dor da alma. Cura, Pai. Fica com o Senhor Jesus, não só nesse momento, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amadas, fiquem com Deus, tá? E amanhã às 15 horas, em nome de Jesus, se Ele assim permitir, estaremos aqui, tá bom? Um beijo. Muito obrigada. Obrigada. Beijo. Tô com dó de deixar vocês. Ai, fica com Deus, gente. Até a próxima.